crianças migrantes exploradas nos Estados Unidos. Entenda como Biden facilitou abusos e tráfico infantil. O governo de Biden permitiu que crianças fossem sequestradas, mutiladas sexualmente, estupradas, assassinadas e depois nos horrorizamos ao ouvir falar em extração de órgãos, afirma ex-agente fronticeiro dos Estados Unidos. Esse texto é da Laila Tissukhanov, do Sputnik Mundo, direto de Moscou. Mais uma tradução da Ana Corbusier, que hoje está em todas, Gui. O que você tem para destacar do texto? Sim, esse texto ele é baseado em dados e relatos de membros do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, do Departamento de Alfândegas e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos e do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Então, eu explico o seguinte, que a estrutura da política de imigração hoje nos Estados Unidos, que não está vigente só com Trump ele vai recrudescer essas políticas sim, mas que está vigente desde Biden, elas estão expondo crianças indocumentadas a diversos riscos. Então, por exemplo, nos centros de acolhimento, faltam profissionais para supervisionar essas crianças, muitas delas desacompanhadas, e ocorrem abusos, trabalho forçado e exploração sexual. Já na fronteira, muitas crianças chegam dopadas e elas são incapazes de afirmar, de informar as autoridades se os adultos, né, que estão com elas são seus pais. Isso também facilita o tráfico infantil, então existem denúncias de que há uma associação entre funcionários do governo e cartéis para facilitar o tráfico dessas crianças e a exploração infantil. E diz também que 32 mil menores desacompanhados liberados na fronteira não compareceram a audiências de imigração entre 2019 e 2024. Então, são dados realmente alarmantes. Vou citar também mais dois antes de passar para você, Jorge. Entre 2021 e 2023, mais de 85 mil menores desacompanhados desapareceram. E afirma também que o governo Biden ignorou a exploração de crianças por gangues, incluindo tráfico sexual e trabalhos forçados. Vamos começar aqui, então. É outro assunto sensível, gente. Então, sempre que é assunto sensível, eu tento falar mais devagar para eu não me empolgar demais e acabar esculachando alguma coisa que não seja certo no tom. Enquanto a gente fala do governo falecido do Biden, né, que se vendia como defensor dos direitos humanos, a sua política migratória era um jogo de hipocrisia mortal. Sabem quantas crianças migrantes foram exploradas em fazendas, fábricas e redes de tráfico nos Estados Unidos só em 2023? Segundo dados do próprio Estados Unidos, 130 mil. Isso segundo, né, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que, como eu já disse, não é nada confiável, mas eu diria que se eles jogam para baixo. Já acho um número exorbitante. E não dá para culpar o Trump nesse caso. Foi o próprio Biden que, em 2021, revogou medidas que exigiam verificação de vínculos familiares antes de liberar crianças para patrocinadores. Um eufemismo para traficantes disfarçados de tios ou pais. Um relatório que eu separei aqui também do New York Times revelou que em abril de 2024, uma em cada 3 crianças entregues a esses patrocinadores pelo governo Biden foi parar em endereços fictícios, como armazéns abandonados no Texas. Algumas foram recrutadas por quartéis para cultivar maconha em plantações ilegais, enquanto o Departamento de Segurança Nacional gastava 4 bilhões em cercas de high-tech, não em proteger pessoas. Precisamos demais que essas denúncias que vocês veem aqui, que a gente vê em vários portais, em vários jornais e revistas, eles parem de ser só denúncias. É hora de, acho que, derrubar essa lógica colonial que transforma essas crianças em lucro. A gente vê isso sempre que a gente fala de criança. Não é à toa que a gente tem sempre crianças morrendo em guerras, sempre crianças sendo vendidas para lá e para cá. Cara, tem um relato desses mesmos patrocinadores que eles revendiam essas crianças. Eles meio que adotavam e depois cuidavam delas, deixavam elas como bonecas para tentar vender como adoção. O que é, sei lá, absurdo, sabendo que quem patrocina isso é o próprio governo.
A gente, então, tem essa coisa meio hipócrita, né, Gui? Não dá para falar que é tudo culpa do Trump nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um problema muito pior, que é quase endêmico. Não importa quem tá lá, eles sempre fazem a mesma tipo de ação para várias coisas que são imperdoáveis, assim, quando a gente fala de direitos humanos. Sim, é bem isso mesmo. A gente fica, inclusive o texto questiona isso, né? O fato de que, por exemplo, Jeffrey Epstein, né, que foi esse magnata que foi envolvido em escândalos de exploração sexual, de que ele foi acobertado durante muito tempo. E isso, assim, o texto acende esse alerta, né? Por que que o governo Biden aparentemente facilita esse tipo de crime? E aí existe um trecho, né, de uma testemunha que está presente no texto, que diz que o governo permitiu o sequestro de crianças e que elas são mutiladas sexualmente, estupradas, assassinadas e têm órgãos extraídos. Então, sim, é uma denúncia muito grave, muito preocupante, sim, e tudo isso justamente reforça a necessidade de que haja uma reforma migratória nos Estados Unidos, que também é uma luta que existe ali, né? De regulamentar essa imigração. Agora o Trump, no caso, ele está recrudescendo essas políticas, retirando direitos que já foram conquistados. Então a gente entende que isso pode, na verdade, ou vai até piorar. Então é necessário sim uma reforma migratória para regulamentar essa situação e para que essas crianças desacompanhadas não sejam expostas a esse tipo de crime. E mais uma vez a gente tem que colocar a luz também sobre essa desumanização de crianças quando não são dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos gosta tanto de falar sobre a gente combate a pedofilia, combate isso, não sei o que lá, mas quando é imigrante, aí parece que não são humanos, né? Parece que são. Tanto é que eles usam crianças migrantes sempre que vão falar delas. Tipo, não, são crianças, cara. São crianças. Tipo, por que a gente tem que sempre colocar esse destaque para falar que são de outro lugar para, sabe, para parecer que tá diminuindo, para parecer que é menor, para parecer que é menos. É uma coisa que os Estados Unidos faz muito, assim, e que me incomoda bastante quando a gente vai falar. Até tento, sei que a gente tá falando de um texto e tal, e a gente tem que reforçar que são migrantes, mas é um jeito deles tratarem que eu acho que desumaniza e ajuda a parecer menor, sabe? O problema parece que é menor. Se essas crianças traficadas, exploradas sexualmente, mutiladas, fossem dos Estados Unidos, fossem cidadãos americanos, será que o barulho seria tão pequeno por lá? Eu acho que não, né? Mas enfim, Gui, mais alguma coisa que podemos girar? Só para reforçar que isso aí também já mostra que esse discurso, por exemplo, da própria pauta trans em relação às crianças, proteger as crianças, né? Inclusive, existe uma legislação no Texas que tentou impedir shows de drags para crianças, né? Existem lá, por exemplo, às vezes apresentações de drags que leem livros, enfim, porque fala que está expondo as crianças a algum tipo de conteúdo sexual. Enfim, a gente nota que não existe uma preocupação com crianças, assim como não existe em muitos discursos, né? Esse não é o ponto, porque se existisse, esse tipo de crime não estaria acontecendo com as crianças menores de idade indocumentados que chegam nos Estados Unidos. Esse não é o foco, né? A gente entende aí que na verdade, são pautas criadas, de fato, para ser uma distração, enquanto outras políticas estão sendo levadas a cabo, tanto aqui no Brasil, em outros países, quanto nos Estados Unidos.